Amigos, estamos de volta em nome do Senhor Jesus e chegou aqui o nosso convidado, né? Chegou aqui o Márcio e ele vai aqui falar do que na verdade Jesus ele fez aí na vida dele, né? Como que Jesus ele transformou a vida do Márcio, né? Um homem que no passado andou por caminhos meio tortuosos, né? Caminhos meio estranhos, mas Deus mudou a vida dele em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pastor. Eu quero dar um alô aí pro pessoal de Miracema que está nos ouvindo, que é motivo de muita alegria estar aqui com vocês, né? Para falar desse Jesus maravilhoso que tem agido até hoje na minha vida. Uma vida de muitos... Mas antes era mais baixo do que altos, agora é mais altos, mas era só baixos na minha vida, no qual sofri muito dentro do tráfico de drogas e outras adversidades que veio sobre a minha vida. Antes de você ter um encontro com Jesus, Márcio, conta um pouquinho aí o que aconteceu na sua vida e que nós sabemos que, como a Bíblia diz, né, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Como é que você se envolveu? Qual foi o seu envolvimento com o tráfico, com as drogas? Como que aconteceu? Bom, pastor, eu fui criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Leblon, tive uma ótima educação, uma família abençoada. Tinha tudo, como se diz, para ter uma vida abençoada. Porque muitas vezes as pessoas pensam que apesar de ter tesouros, apesar de ter bens, que ela tem uma vida abençoada. Mas necessariamente e literalmente é necessário ter Jesus. Porque eu tinha tudo isso e estudei em bons colégios e vinha aí perdendo. Através de maldições da minha vida, eu fui perdendo tudo aos poucos. E tive um meu envolvimento com drogas muito cedo. Eu comecei fumando maconha. Primeiro a bebida, depois a maconha. Logo depois eu fumava maconha achando que poderia ter uma posição social entre meus amigos, até que eu tive contato com a cocaína. E daí... Com quantos anos? Você tinha quantos anos você tinha quantos anos de idade quando você se envolveu, começou a beber e se envolveu com o mundo das drogas? Eu tinha 16 anos de idade quando eu comecei a beber, né? E eu sempre fui muito exagerado, porque eu queria mostrar que eu era o cara. Então eu bebia bebida forte, eu bebia tudo, eu misturava tudo, né? O jovem tem muito essa ânsia de mostrar que ele é o cara. E eu comecei usando muita grande quantidade de cocaína. No final já do meu vício, já no ápice do vício, eu cheguei ao ponto de cheirar 130 papelotes de cocaína por noite. 130 papelotes de cocaína por noite. 130 papelotes. Não é fácil não. E como você falou, né, um jovem, né, que você viveu ali no Leblon, no meio da alta sociedade, ali foi criado e teve esse envolvimento com as drogas, com os vícios, né, com a bebida, e a coisa ela se aprofundou mesmo. Assim, você já tinha mais ou menos quantos anos de idade? Você disse que começou com 16 anos, mas a coisa assim se aprofundou mesmo. Você tinha quantos anos de idade? Bom, pastor, a droga ela vai por várias fases. E o ápice mais profundo da minha derrota, né, foi quando eu tinha 37, 38 anos de idade. E eu já tinha feito o tráfico de drogas local, no Leblon, mas nessa altura da minha idade eu havia me mudado para a Cidade de Deus, que é uma comunidade lá no Rio de Janeiro. E eu já tinha envolvimento com os líderes da comunidade, os líderes do tráfico, em várias comunidades do Rio de Janeiro. Eu conhecia, numa palavra mais clara, donos de favela e líderes de favela de várias comunidades. O diabo já me botava nessa posição para que eu me iludisse e até seguisse a carreira deles também. E ali eu vinha me envolver na Cidade de Deus com o tráfico, né? E ali vim me prostituir, ali eu vim a começar a ser instrumento do mal, né? Vinha passar por momentos muito difíceis, ver coisas horríveis.
eu comecei a participar daquele processo do tráfico mesmo, andar armado, a venda de drogas em si, a maldade que gera tudo isso, a falta de paz. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. E em certo ponto da minha vida eu estava cheirando tanto e bebendo tanto que eu já não tinha mais vida. Eu já não dormia, eu já não comia direito, praticamente ficava uma semana sem comer. E eu não sabia mais o que eu fazia. Eu não aguentava nem a mim mesmo mais. Eu cheguei a um ponto que eu pedia para morrer. Eu tentei suicídio 3 vezes. 3 vezes eu tentei cortar o pulso. Eu não tinha coragem verdadeiramente para me matar. Falei, bom, vou cortar o pulso, que eu acho que esse não dói, porque eu não tinha coragem de dar um tiro na cabeça. Falei, vou cortar o pulso. E enfiei a gilete no meu pulso 3 vezes e a gilete não cortou. Ela deu apenas um leve cortezinho na minha pele. Uma gilete, ela corta. Então ali Deus já estava me dando um livramento, já tinha um propósito na minha vida. E eu completamente desesperado, já tinha 3 famílias destruídas, né? Eu tenho 3 filhos e 3 famílias destruídas. As mulheres não aguentavam, porque eu ia dormir armado. Eu deitava na cama com a companheira que eu tinha com 2 pistolas. E o filho dormindo às vezes do lado, eu com pistola. Era todo dia sob efeito de drogas, todo dia apavorado. Milhões de livramentos que a polícia do Rio, ela não brinca não. E tive milhões de livramentos dados por Deus. E foi o fundo do poço. Até que eu comecei a ir na Igreja da Graça, né, da freguesia. Só que eu não tinha a vontade ainda dentro do coração, eu tinha dúvidas, eu ainda queria experimentar um pouquinho do mundo, mesmo com a vida destruída, eu gostava daquele glamour do mundo. Então eu ia, na época eu fui recebido pelo pastor Marcelo, né, da Igreja da Graça da Freguesia, que hoje se encontra ali em Miracema, em Santo Antônio de Pádua. E eu comecei ali a começar a ter um contato com Deus novamente. Eu me lembro que eu ia para a reunião, para o culto, apenas para relaxar, porque a tamanha era a minha falta de paz e eu só sentia paz na igreja. Como você diz, né? Você não tinha paz. Mas o que me chama mais atenção é que você disse que tentou o suicídio 3 vezes, né? Você andava armado, mas muitas das vezes o diabo ele colocava ali coisas na sua mente, no seu coração, para você fazer muitas e muitas coisas, mas você não teve coragem, né? Vamos dizer assim, a coragem para tentar o suicídio vamos dizer assim, com armas. Não, eu não tive coragem. Eu apenas eu creio que havia uma vontade já no meu coração pelo Espírito Santo de conhecer a Deus. Alguma coisa me dizia que havia uma saída e eu sabia que era a palavra de Deus. Eu sabia que era a casa de Deus. Eu gosto muito de, quando falo isso, fazer as pessoas que estão sofrendo, que estejam nos ouvindo agora, que não tem mais esperança, que às vezes o que está te impedindo de você se matar ou tomar uma atitude é o próprio Deus. E ele nessa oportunidade ele quer levar você para a casa dele. Na verdade, a palavra de Deus diz que a vontade, né, o plano de Deus é que nenhuma alma se perca, né? Assim como o Senhor Jesus, como Deus livrou a vida do Márcio, ele também é poderoso para dar um livramento, né, para guardar a vida, e como tem guardado a vida de muitas pessoas. Tudo é um plano de Deus na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa, ela pensa, ela acha, né, que está nesse mundo sozinho, né? Mas mesmo que a pessoa ela não tenha Jesus, né? Mesmo que ela não tenha Jesus, ali o Senhor Jesus, ele sempre quer o melhor, ele sempre quer o bem da pessoa. Não importa se a pessoa esteja envolvida no crime, no tráfico, na prostituição. Na verdade, o que o Senhor Jesus ele quer é libertar essas pessoas, como o Senhor Jesus ele fez na sua vida, não é verdade, Márcio? Depois desse tempo que eu fiquei no tráfico, eu quis ir para Deus, como eu falei, eu fui até a Igreja da Graça, comecei a buscar, mas havia dúvidas no meu coração e uma sede do mundo. Olha, pastor, eu vou falar para o senhor, por causa disso, eu não fiquei nem lá, nem cá, eu acabei parando na rua, dormi na rua, e fiquei debaixo de um banco, né? Então, se eu ver uma pessoa que no tráfico tinha tudo, morou no Leblon antes do tráfico, veio sendo premiado com tudo de bom nessa vida e dormir debaixo de um banco. Foi a fase mais triste da minha vida. Mas mesmo assim, ali, Jesus veio me resgatar e veio me tirar daquele charco de lodo, conforme diz a palavra.
mas ali eu estava com o coração mais decidido. Eu creio que tem pessoas que muitas vezes, creio que estão nos ouvindo agora, pois o Espírito Santo ele trabalha, e de repente essa pessoa está envolvida com drogas e está pensando que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Procura a Igreja da Graça aqui em Miracema, você certamente será atendido pelo pastor e o Espírito Santo vai trabalhar, porque tem jeito sim, porque a minha situação era horrível. Amigos, estamos aí de volta em nome do Senhor Jesus, e você pode ligar, né? Você aí que está nos ouvindo pode ligar e colocar aí o seu nome aí na oração. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé e Deus vai abençoar a sua vida e a vida dos seus familiares. Talvez você tenha um familiar que está envolvido aí com drogas, né? E você pode ligar e colocar o nome desta pessoa aqui na oração da fé em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a oração da fé, ela, quando o justo ora, né? Quando o justo ora, Deus ouve, né? E com certeza nós vamos aqui orar e determinar a bênção de Deus na sua vida e na vida do seu familiar. Está aqui também, né? Aqui conosco aqui o pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo de Pádua. Ele que está da Igreja Internacional da Graça de Deus e fazendo a obra de Deus ali em Pádua. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Gumercindo. É com muita alegria que eu me encontro aqui para presenciar esse momento aqui do Testemunho Márcio. E eu creio que esse testemunho aqui vai mudar muitos coraçãozinhos aí que estão precisando de ajuda, quer mudar, mas não consegue. E através do testemunho dele, da oração que será feita aqui daqui a pouquinho, eu creio que Deus vai abençoar bastante essa pessoa no nome de Jesus. É verdade, nós vamos aqui unir a nossa fé. A Bíblia diz que um coloca 1000 para correr, né? 2 coloca 10.000 e 3, mano, o negócio vai pegar fogo. O negócio vai ficar estreito aí pro diabo, em nome do Senhor Jesus, né? Porque quando o poder de Deus, quando nós invocamos o poder do nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar, seja no céu, na terra e debaixo da terra. No céu os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra os demônios, né? Os anjos decaídos, né? Que estão aí nesse mundo aí para roubar, matar e destruir. E o Márcio, por muito tempo, andou de braços dados com ele, não é verdade, Márcio? É verdade, pastor, é verdade. Eu, inclusive, nesse processo, eu procurei a ajuda de espíritos malignos, né? Eu consultei espíritos malignos, achando que era a solução para a minha vida, fiz pacto com eles, mas a minha vida só ia de mal a pior. Você fez aliança, fez alguma aliança com algum demônio, com algum espírito? Eu fiz aliança com um demônio chamado Tranca-Rua, eu fiz aliança com uma pombagira chamada Maria Navalha, porque a gente faz aliança para satisfazer o nosso ego e acaba trazendo mais maldição para nossa vida, porque as minhas alianças eram por poder e para conseguir mais namoradas. O senhor crê nisso? Eu queria mais pecado na minha vida. Era uma ilusão que a gente tem. E a gente vai atrás dessa aliança e acaba trazendo mais maldição, né? Acaba trazendo mais coisa ruim. A palavra diz em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, ele é o único. Você chegou ao momento, vamos dizer assim, algum momento de ir a algum lugar para fechar o corpo, aí como se fala aí fora aí, né? Fechar o corpo, né? Fechar as portas, que nada vai acontecer. Pastor, eu, na época da ignorância, né, eu fechei o corpo, sim. Fui em algum lugar, fechei, eu tenho as marcas no meu corpo. E bebi sangue, né? Fez parte de vários rituais, encontrei com espíritos malignos dentro de uma floresta, comigo sozinho no escuro. Eu participei dessas coisas absurdas aí, do qual a gente, sem o conhecimento da palavra, a gente comete achando que é saída. Mas na verdade isso aí não adiantou nada. A sua vida, cada dia que passava, a sua vida, na verdade, você ficava mais pior ainda. A coisa ficava mais apertada. Porque o mal, ele me deu as namoradas. Ele não deixou de me dar. Mas eu perdi minha família. Ele me deu as namoradas e eu passei fome. Ele me deu o poder e tentaram me matar cada vez mais.
Então ele dava para mim ficar ali mais enredado no pecado e me destruía por outro lado. Enquanto Jesus não faz isso. Na verdade é uma ilusão, né? Na verdade a pessoa pensa que está conseguindo, né, muitas coisas, mas na verdade está vivendo uma ilusão, porque a Bíblia diz que a pessoa ela consegue até algumas coisas, mas ela perde muito mais do que consegue, não é verdade? É verdade, pastor. As pessoas têm um vazio no coração que só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. E esse vazio, quando nós não temos Jesus, nós procuramos no inimigo por ignorância, ou às vezes até sabendo que é o inimigo mesmo, e acabamos entrando por caminho errado que não nos trazem nada. É verdade. E tem muitas pessoas, né, que estão vivendo hoje como um dia você viveu, na ilusão, achando que está desfrutando ali da vida, né? Você mesmo falou, você começou muito cedo, muito jovem, de uma família, vamos dizer assim, morou no Leblon, tinha uma família, mas que no decorrer do tempo ali o diabo ele foi trabalhando, ele só foi ali destruindo pouco a pouco a sua vida e os seus sonhos. E os seus sonhos, Márcio? Na época que você, antes de você conhecer Jesus, antes de você ter um encontro com o Senhor Jesus, você tinha sonhos? Quais eram os seus sonhos? Os meus sonhos são os que rondam a cabeça de muitos jovens, como eu era mais jovem, e é de ter uma família bem formada, de ter um bom emprego, de sustentar os filhos, de ter dignidade, de se andar honrado pelo meio da rua. Só que, né, pastor, o inimigo ele age e o jovem vai para a droga. E na droga ele começa a ter outros valores. E ele começa a achar que aqueles valores que são os valores certos. Quando vai ver, ele não sabe nem mais o que ele está fazendo. E ele não consegue sair. Porque ele diz, Jesus vai tocar no meu coração, eu vou. Ou então ele diz, no dia certo de Deus eu vou. Mas não, Jesus chama todo dia. Está chamando agora pela rádio e chama todo dia para sair dessa vida. Você tinha o desejo no seu coração, como você mesmo falou, de ter uma família, né? Mas ter uma família e não ter o Senhor Jesus ali para guardar, para proteger, como a Bíblia diz, né? Que nós não podemos edificar a nossa casa sobre a areia. A nossa casa, a nossa vida, ela tem que ser edificada na rocha, que é a palavra, que é o Senhor Jesus. Você tinha sonhos, mas você tentou edificar a sua vida, vamos dizer, até a sua família ali sobre a areia. E você não conseguiu, não é verdade? Não, eu não consegui, porque o inimigo ele não pede licença para entrar na vida da gente, não. E não precisa ir numa casa de espíritos malignos, não. O inimigo ele entra à força. Jesus bate na porta do coração, mas o inimigo ele entra à força. Então você é um bom homem, você às vezes é um homem próspero, mas você tem um esfriamento no lar. Você às vezes é um homem próximo, um empresário, né? Não precisa ser apenas uma pessoa que está usando droga, mas um homem próximo, um empresário, um bom pai de família, mas o seu filho enreda pelo mundo das drogas. Isso é uma ação do inimigo na vida dessa pessoa. E essa pessoa precisa ter a proteção de Jesus. Porque a palavra diz, né, pastor, que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O sentinela da casa geralmente é o pai ou a mãe. Eu não sei se for uma família que não tem o pai, que está ali guardando a casa. Mas tem que ter Jesus para guardar, senão o inimigo vem e entra. Porque a palavra de Deus diz que sem Deus nós nada poderemos fazer. Muitas vezes a pessoa ela até se esforça, né, rapaz, e tem muitos até que tem uma família, até certo ponto, até uma família abençoada, né? Mas a pessoa ela não é completa, na verdade, né? A pessoa ela só se completa quando, na verdade, ela tem um encontro com Jesus. Antes de você conhecer Jesus, você tinha um vazio no seu coração. E você, na verdade, tentou preencher esse vazio nas drogas. Se drogando, bebendo, vivendo na prostituição. Não é verdade, Márcio? É verdade. E uma coisa interessante, que é bom frisar, é que quando você tem esse vazio, você não compreende que tem. Porque como eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Você tem o vazio, ainda fica com o coração e a mente turvada. Ou melhor, cegueira espiritual. Você não compreende a tua situação, mas você tem a necessidade de algo que você não está compreendendo. O mal, ele bota essa cegueira. Por isso que a palavra diz, João 14:1,
não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então você que está turbado, não turba o coração. Crê em Deus e crê no Senhor Jesus. Para quem conhece, né, Márcio? Quem conhece a verdade, é uma realidade. Mas para quem não conhece a verdade, é uma coisa totalmente diferente, não é verdade? Porque a pessoa sem Jesus, na verdade, ela não consegue. Ela sozinha, a pessoa sozinha, ela não consegue deixar os vícios, se libertar das drogas. E a pessoa, ela não tem paz no coração. Ela não tem paz. Ela busca a paz, ela busca preencher o vazio do coração, muitas das vezes se drogando. Quantas vezes você estava em casa, né? Quantas vezes você estava em casa ali, até, vamos dizer assim, tranquilo, aí vem aquilo na sua mente, vai para lugar tal, e lá você ia e acontecia coisas inesperadas na sua vida. Não é verdade? É verdade, pastor. Uma coisa interessante é que as pessoas, elas têm que entender o seguinte: a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu não tinha um Filho de Deus me libertando, eu estava na ignorância, no vício, várias vezes eu me garanti em mim mesmo. Eu pensei, eu vou ficar sem cheirar um mês, estou tranquilo, porque eu só cheiro uma vez por mês. Ou então eu cheiro e fico em casa. Eu fico quietinho, eu compro uma cervejinha, entro para dentro de casa e fico com a minha mulher, fico em casa quietinho. Pura ilusão, pastor. Isso é pura ilusão, porque você fica um tempo, é como uma brincadeira de gato e rato. O diabo te dá a oportunidade de ficar num refrigério que não é um refrigério. Você fica ali se destruindo em casa, achando que está tudo bem, porque você tá em casa, está satisfazendo a esposa, que está triste, queira ou não queira, e depois tu volta para a rota de novo. Você volta para a comunidade para estar cheirando, ou na comunidade você vai na boca o tempo todo. É verdade, né? E os filhos, Márcio? Os filhos sofrem, pastor, porque a gente é o referencial. Eu falo dos homens, no caso, em especial, a gente é referencial. E o filho, ele vê. E quando a gente pensa que ele não compreende, ele compreende sim. E muita coisa você deixa de educar seu filho, porque você tá olhando para a droga, tá olhando para o seu ego. Você quer ser bem representado, quer ser o cara. E o seu filho está precisando de amor. E você não tem, como é que você vai dar? Na verdade, a pessoa, ela não pensa, né, na família. Ela só pensa em si mesma, né? Na verdade, a pessoa, ela não tem um domínio próprio. Na verdade, tem algo espiritual que domina a vida da pessoa e, na verdade, ali aquela entidade coloca no coração da pessoa e ela não consegue mais ver quem está do lado. Não é verdade? É verdade, pastor. Eu tive uma experiência muito importante, que é bom frisar. E uma vez eu ouvindo um rádio e um pregador de uma denominação, não me recordo qual, pregando. E eu estava muito doidão, né? E eu estava pensando em me matar com o efeito das drogas. E eu estava no sofá, e quando eu levantei, esse pregador falou: senta aí nesse sofá aí, rapaz. E continuou pregando. Eu falei: meu Deus, o rádio está vivo. Mas ali era o poder de Deus operando, porque ele usa esses instrumentos. A pessoa agora que está ouvindo, é um convite de Jesus através desse programa aqui. Você, mãe, que tem um filho aí, que está drogado, que está usando drogas, que está, às vezes, no vício do alcoolismo, Jesus está dando esse programa aqui, esta palavra, esse testemunho, a palavra do pastor nos outros dias, para poder abrir a porta para você, para que você venha procurar a casa dele, para que você venha se libertar, porque ele veio para lhe desfazer as obras do mal. É verdade. E oportunidades, né? A verdade é que nós não podemos deixar passar. E muitas das vezes, como você falou mesmo, você ouviu o pregador ali falando, você mesmo aí disse aí que parece que o pregador estava lá, né? Lá dentro do rádio, lá. Senta aí, rapaz. Fica aí para você ouvir. Mas vou fazer uma pergunta para você. A partir daquele momento ali, você conseguiu ter força naquele momento para se afastar das drogas? Pastor, naquele momento, no meu caso,
A palavra de Deus diz que a palavra dele divide a alma, o espírito, né? A medula, ossos, e penetra no mais profundo. E ela não sai da boca de Deus e volta em vão. E ela entrou no meu coração. Naquele momento ali, eu aproveitei a oportunidade, mesmo que não foi de uma reação imediata, mas ali o Espírito Santo já começou a trabalhar. A semente foi plantada no seu coração. Exatamente, a semente foi plantada. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante, pastor. A pessoa tem que querer. Mas eu sou fraco, eu não estou falando que a pessoa tem que ser forte, que nossa força é o Senhor Jesus. Mas querer, apenas falar com a boca, eu quero Jesus. Usar as suas pernas, ir até a igreja, se lançar, porque o inimigo vai trabalhar contra, mas a vitória é certa. E um familiar? Um familiar que tem a pessoa que tem vamos dizer, ela é de Jesus, ela tem um familiar que é viciado. E se aquela pessoa buscar, o que você diz para essa pessoa? Eu digo que se uma pessoa tem um filho, um irmão ou um marido viciado, seja em qualquer tipo de substância, ela deve buscar a Jesus na igreja. Porque a Bíblia fala que muito pode a oração do justo em seus efeitos. E o poder da intercessão, principalmente por você, mãe, pai, irmão, sobrinho, tio, ele tem um valor muito grande para Deus. Assim você atinge. Tem várias histórias na Bíblia que profetas e outros intercederem e salvaram cidades. Então você tem que orar, interceder. E outra coisa, pastor, entender que a sua guerra é contra os principados e potestades, não contra a carne e o sangue. Porque a família sofre, a família fica doente junto com o viciado. E automaticamente ela começa a tratar mal o viciado e gera um ciclo de ofensas. Você tem que buscar Jesus para ter força em Jesus e levar amor para o viciado, que é um amor que vai tirar o viciado de lá. Eu aprendi que só o amor constrói, pastor. Mas isso aí é uma verdade, né? É o que a palavra de Deus diz, né? Que o amor ele cobre todas as transgressões, né? Na verdade, o amor ele muda tudo, não é verdade, Márcio? Onde se coloca o amor, ali há uma transformação de vida. É verdade, pastor. Eu aprendi com amor, eu fui muito bem tratado pelos homens de Deus, pelas pessoas de Deus, eu fui muito bem recebido. Eu até hoje sou, né? Porque hoje Deus, pela misericórdia dele, me usa para levar amor e a palavra à vida das pessoas, esse testemunho. Mas eu recebi muito amor. Aí quando eu recebi, eu pude dar. Então a pessoa que está ouvindo a gente, ela tem que buscar o quê? Jesus, né, pastor? Para que ela possa também receber e poder dar. Porque às vezes ela quer resolver o problema em casa com a sua revolta, com a autoridade de pai e mãe. Mas não, é no amor, é na oração, é buscando a Deus. E esse amor, a pessoa ela consegue, na verdade, passar esse amor quando ela, na verdade, a pessoa ela busca a Jesus, né? Exatamente. Porque quando ela busca a Jesus, quando ela se esforça e busca ao Senhor, vai à igreja, ouve a palavra, ali a pessoa, ela vai se alimentar, ela vai receber. E não tem como a pessoa dar se ela não tem, não é verdade? Ela tem que receber, ela tem que ouvir. E quando ela ouve, ela recebe a palavra da fé, ali ela alcança a fé, a semente é plantada no coração, o amor, e ela vai passar esse amor para aquele familiar que na verdade precisa e necessita, não é verdade, Márcio? Muitas vezes o familiar, ele está querendo um exemplo de Deus dentro da família. Quem dera eu tivesse um exemplo de Deus dentro da minha própria família. Seria muito mais fácil procurar dentro de casa do que depois, claro, eu teria que ir à igreja. Mas se eu tivesse o primeiro contato com Jesus através da pessoa de Deus dentro de casa, seria mais fácil. Mas muitas vezes o familiar ele está desesperado. Ele está desesperado porque é roubo de dinheiro em casa, some valores. O viciado faz todas essas coisas, mas ele é movido por um espírito maligno. E o espírito maligno não obedece à pessoa. O espírito maligno se sujeita à autoridade do Senhor Jesus. Então essa pessoa tem que buscar Jesus. É verdade. A pessoa, quando ela é viciada, ela não tem um domínio, né? Na verdade, ali, aquela entidade, ela quer saciar a sua vontade. Não é nem a vontade da pessoa. Na verdade, não é a vontade da pessoa, né? Ali é a vontade daquela entidade. Ela quer se saciar. Ela quer, muitas das vezes, ela quer beber, ela quer fumar, ela quer cheirar e ela precisa de um corpo. Na verdade, ela é um espírito, precisa de um corpo. Aí usa aquela pessoa para satisfazer a sua vontade,
aí a pessoa sofre e acaba padecendo, não é verdade? É verdade, é uma brincadeira do gato com o rato. O gato pega o ratinho, fica jogando pra lá e pra cá, brinca, se diverte, e depois, quando a gente vai ver, o ratinho tá morto. É. Isso que o diabo ele faz e ele tem feito na vida de muitas pessoas. Só que o nosso Jesus, né, Márcio? Deus, ele é maior, né? E quando a pessoa ela busca a esse Deus todo-poderoso, as coisas mudam na vida da pessoa. Você chegou a ser morador de rua, Márcio? Cheguei, pastor, e o diabo é tão sujo que ele me levou pra dormir numa praça no Leblon. Aí eu só imagina, eu fui criado no Leblon, era um cara cheio de marra, como se fala, tem que dormir na praça. E depois ele botou todo mundo que eu desafiei pra passar e me via lá na praça dormindo. Então ele acabou com o meu amor próprio, né? É isso que ele quer fazer com muitas pessoas, é acabar com o amor próprio da pessoa. Envergonhar, não é verdade? Imagine que, acho que você já foi até surfista, né? Você já até surfou na praia lá do Leblon, não é verdade? Eu vi uma prancha lá, né? Não é verdade, Márcio? É verdade, pastor. Eu fui surfista durante a minha vida inteira, pela proximidade da praia. Era um esporte que ali, pela proximidade, nós estávamos acostumados. E também sou lutador de jiu-jitsu também, né? Lutei jiu-jitsu durante muitos anos. Que é um esporte maravilhoso, não tenho nada contra. Não existe nenhum empecilho bíblico contra o esporte. Mas até o esporte você tem que vigiar. Tudo que você faz, você tem que vigiar. Você pode transformar uma atividade corriqueira numa ferramenta contra a sua própria destruição. Porque eu era lutador e participava de gangues, né? Eu gostava de bater nos outros. Hoje eu... Na verdade não era você, né? Na verdade era uma coisa que andava contigo, né? Que gostava de sangue, né? Ele te conduzia e te levava a você fazer essas coisas erradas. Agora vamos voltar à Praça do Leblon, né? Ali onde você foi criado, ali beira-mar, e um dia você saiu daquele lugar para as drogas. Só que um dia a entidade, ele te levou àquele mesmo lugar para te envergonhar. Porque na verdade é isso que o diabo faz, né? É o que o diabo ele tem feito na vida das pessoas. Agora imagine, um jovem criado no meio da alta sociedade, ali no Leblon, viveu a maior parte da sua vida você viveu ali, desfrutando de muitas coisas boas, mas um dia você voltou ali para ser envergonhado pelo diabo. Naquele momento que você chegou, que você estava morando na rua, que você deparou naquela praça, o que você lembra, Márcio? O que passou na tua cabeça, na tua mente naquele momento? Um pensamento que sempre me rodeou. Porque o mesmo pensamento que passou na praça, passou na boca de fumo. O mesmo pensamento que passou na praça, passou nos momentos de que eu estava no auge da droga, sozinho num canto, cheio de papelote de cocaína no bolso. O pensamento era: acabou, você não presta pra nada. Você agora, se morrer, não faz diferença alguma. Você pode morrer, que nem Deus vai ligar se você morrer. Era uma ilusão que o diabo bota na cabeça das pessoas para que elas mesmas venham dar cabo de suas vidas. E é a vergonha, não é verdade? O diabo, na verdade, a entidade, ela quer usar a pessoa. Ela usa a pessoa de várias maneiras, de várias formas. E depois, como a palavra de Deus diz, né? Lá na parábola do joio e do trigo, né? Ele entra, ele lança ali a sua semente ruim e ele fica só de longe observando, né? A destruição da pessoa. Na verdade, naquele momento ali, veio o desespero no seu coração, aquele pensamento de que tudo está acabado. Mas Jesus, né? Jesus, ele veio esse mundo como homem para fazer a diferença na vida das pessoas. E naquele momento ali, com certeza, o Senhor Jesus ali já estava ali te guardando
e te conduzindo ali. Talvez você estava andando pelo um caminho errado, mas ali ele estava contigo, estava te guardando. E é o que acontece com muitas pessoas. O que tem acontecido? Pessoas que estão envolvidas no crime, no tráfico. Porque Jesus, na verdade, ele ama a todos. Ele deu a sua vida para nos salvar. Como ele te salvou? Como hoje você é um novo homem, não é verdade, Márcio? É verdade, pastor. A palavra diz que até no abismo ele nos acha. Então, eu apenas dou um recado valiosíssimo, que eu tenho certeza pela minha fé, que tem pessoas que estão vivendo o mesmo problema, que estão nos ouvindo. Jesus continua aí do seu lado, Jesus está presente e ele quer te salvar, mas é necessário que você abra o coração. É necessário que você tome uma atitude e entenda que você é dependente dele. Nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho nós estaremos de volta em nome do Senhor Jesus, com a palavra da fé. Amigos, estamos aí de volta em nome do Senhor Jesus. Agora é o momento aí, o momento da palavra da fé. Momento de reflexão com o pastor Gumercindo Estevão. É o momento da palavra da fé e o Márcio ele vai ler aqui um versículo. Ele vai ler aqui um versículo e falar algumas palavras aí para você que está aí nos ouvindo. Vamos lá, Márcio. Amém, pastor. A palavra de Deus nos diz que em 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Minha irmã, meu irmão, você que está aí vivendo esse momento com um filho com problema nas drogas, um marido no alcoolismo, uma filha no alcoolismo, entenda que é necessário que você não só ore, mas que você de todo o seu coração lance essa ansiedade, essa vontade de uma mudança sobre o Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você botou o seu joelho no chão e orou, Deus ouviu a sua oração e Ele tem cuidado de vós e dos seus familiares. Mas é necessário que você lance sobre Ele toda essa ansiedade. É necessário que você busque a casa dele, que você o busque madrugada, que você entre em propósito com Ele, que você vá para a peleja com Ele, para que Ele possa te dar a vitória. Porque será uma vitória do teu familiar, que nesse momento pode parecer que não tem jeito, e será uma vitória sua também. O Senhor Deus, Ele é galardoador. Ele está pronto. Ele está em posição para te abençoar. Você tem que lançar. Você mãe, você esposa, vá à igreja, procure a Igreja da Graça aqui em Miracema. Procure o pastor Gumercindo, ele irá te dar um atendimento, inicial. E você será posto em posição para orar a Deus, do qual você vai lançar essa ansiedade. E aí você vai começar a sua peleja. E eu tenho certeza, meu amado, que o Senhor Deus ele vai transformar a sua vida. Pode ter certeza nisso. Se agarra nessa promessa. E a vitória é sua em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, que lançar sobre ele as vossas ansiedades, que ele é quem cuida, porque ele é um Deus zeloso. Nós vamos ouvir o louvor da Damares, Sabor de Mel. Amigos, estamos aí de volta em nome do Senhor Jesus e daqui a pouquinho nós vamos fazer aí a oração da fé, O Márcio ele vai aí se despedir, ele vai dar aí o seu boa tarde. Fala aí, Márcio, fala, meu filho. Bom, pastor, eu quero primeiro agradecer a vocês aqui da rádio pela oportunidade, agradecer ao Senhor, ao pastor Marcelo que me trouxe aqui. Quero mandar um abraço aí pro pessoal de Miracema, que Deus venha abençoá-los abundantemente. A um amigo meu que mora aqui, o Paulão, que até agora eu não encontrei com ele. Ele trabalha aqui em Miracema e é morador de Miracema, e não tive como ter contato com ele até agora, mas é um irmão para mim. E dizer para vocês que, para procurar o Senhor, as pessoas que têm filhos com drogas, e esse filho ele quer se consertar e não está conseguindo, às vezes a pessoa precisa ser guardada, pastor? Para procurar o Senhor aí, Deus vai agir aí, quem sabe, através da entrevista, essa pessoa possa ser encaminhada também para um centro de recuperação evangélico, um centro de Jesus. Mas aí deixa Jesus no controle, traz a pessoa e vamos orar para ver como é que acontece o negócio. Tem lugar para você,
a você se tratar. O mesmo centro que você se recuperou, né? É o mesmo centro. Tem gente, pastor, que eu creio que tem que ser guardada. Tem gente que tem que ser guardada para Jesus refazer tudo que está muito quebrado. O mal, ele quebrou tudo, o caráter quebrou tudo. Então é bom ser refeito. E essa obra aí é árdua, quase ninguém quer fazer, né? Então, o Senhor, um homem de Deus aí, eu espero que as pessoas, as mães, pais, e até a própria pessoa que está vivendo esse problema, ela tenha força para procurar a Igreja da Graça aqui em Miracema, pastor Gumercindo, e ele vai poder orientá-lo quanto a isso. Porque o mesmo Deus, né, que fez na sua vida, ele é poderoso também para fazer na vida dessas pessoas. Hoje você é um homem totalmente transformado. Pastor, hoje eu estou na faculdade de Direito, fui restituído todas as coisas, tudo que eu vendi eu tenho de volta. Deus tem transformado cada vez mais a minha vida, hoje eu ando bem arrumado e eu não posso reclamar dos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida em tão pouco tempo, né? Que um homem sair da rua em 2 anos está na faculdade de Direito, só o Senhor Jesus, né? É verdade. Agora, meus amigos, nós vamos à oração da fé. Alguns dizem que não acreditam em milagres. Outros passam pela vida à procura de um. Tem gente que vê milagre em tudo. E tem gente que para todo milagre tem uma indagação. Momento de oração com o pastor Gumercindo Estevão. Aí você pode preparar um copo com água, uma peça de roupa, a fotografia de uma pessoa. E nós vamos orar aqui. O Márcio ele vai começar a orar e eu vou aí terminar a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos em Tua presença. Senhor, assim como o Senhor fez com a minha vida, eu te peço, Espírito Santo, vem invadir essa cidade agora. Espírito Santo, vem entrar nos corações nessa pessoa que está triste, que teve uma noitada, nesse que está num beco, em algum lugar aqui nessa cidade, naquela mãe, naquela esposa que apanhou por um marido violento, sob efeito de álcool, de drogas, nesse marido que de repente, nesse momento, ele está triste, com a consciência pesada. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca no coração dessas pessoas. Assim como o Senhor tocou no meu, Espírito Santo. Toca no coração deles, mostrando que ainda tem uma saída, que ainda tem uma chance, que o Senhor pode transformar as suas vidas. Mostra para eles, Senhor, que o Senhor é um Deus vivo e que o Senhor pode transformar cada vez mais. Dá força, Pai, liberta. Nós determinamos em nome de Jesus que todo mal seja amarrado. Nós determinamos em nome de Jesus a bênção sobre a vida dessas pessoas. Visita agora o trabalho, os supermercados, as pessoas em seu trabalho aqui em Miracema. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Sim, nosso Deus e nosso Pai. Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, Pai, em prol desse homem, Pai, que quer largar o vício, mas não consegue. Em prol dessa mulher, Senhor, que quer largar o vício, Senhor, mas não consegue. Em prol dessa pessoa que está dependente desse vício, desse cigarro, dessa bebida, desse vício de droga. Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda essa pessoa. Nós unimos a nossa fé. Esse homem quer largar, mas não consegue, Senhor. Pai, os filhos sabem da situação dele, da situação dela. Ô Jesus, a vergonha é notória, Pai. Essa pessoa quer se libertar, mas não consegue. E nós unimos a nossa fé, Pai, em favor dessa pessoa, no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, na mesma fé, Senhor, do Márcio, do pastor Marcelo, meu Deus, eu invoco o teu poder agora. Tu diz que no mundo espiritual não há distância. Jesus, então passa na mente, no coração desta pessoa que está triste, angustiado. Oh, meu Deus, que já não tem mais esperança, Senhor. Muda, meu Deus. Muda, Senhor, os pensamentos. E eu determino em nome do Senhor Jesus, você, demônio, você que tem aprisionado, você que tem segurado esta pessoa, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, diabo, e eu exijo, eu te mando em nome de Jesus, pega tudo que é teu, tudo que te pertence em nome de Jesus, sai fora, vai embora em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, eu abençoo o copo com água, a peça de roupa, a fotografia. Tu diz, meu Deus, que no mundo espiritual não há distância. Meu Deus, nós abençoamos em nome de Cristo. Amém e graças a Deus. Amigos, chegamos ao final, né? Hoje às 19 horas, né?
reunião da Sagrada Família. Eu espero por todos vocês na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua Governador Roberto Silveira, número 315. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos.